E a pandemia refletiu de forma negativa na relação conjugal dos brasileiros. Os cartórios registraram queda de casamentos e aumento do número de divórcios, tanto consensual, onde há acordo entre os companheiros, mas também extraconjugais, aqueles em que ninguém cede. E se o casamento chegou ao fim, o que fazer? Quem conversa com a gente sobre esse tema é a advogada Ana Paula Gimenez. Doutora Ana Paula, bom dia. Mais uma vez a gente agradece pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutora, quais as providências legais que o casal deve tomar, principalmente, claro, levando em conta o bem-estar dos filhos? Bom dia, Lília. Bom dia, Fábio. Bom dia para todos vocês de casa. Então, a pandemia aumentou muito o número de divórcios. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver no mesmo ambiente. Então, o que antes elas tinham, os anestésicos, era o trabalho, era a academia, era o barzinho, o shopping, a correria com as crianças, muitos casais foram obrigados a rever as suas relações. Mas, independentemente desse casal estar junto ou separado, os filhos devem ser preservados, porque o divórcio, a separação, ela não acaba com a família, ela muda o formato da família. Então, que era uma família mononuclear, que era todo mundo vivendo junto, passa a ser binuclear, que esse casal, né, o casal conjugal, ele vai acabar, mas o casal parental, o casal de pais vai continuar. Então, as pessoas precisam aprender a conviver com isso, tá? Conviver com essa situação para preservar o máximo possível seus filhos. Doutora Ana Paula, legalmente falando hoje, quais os tipos de separação que existem? A partir de 2010, né? Antes de 2010, a gente precisava se separar para se divorciar, que era o divórcio que acabava com o vínculo conjugal, né? A separação, ela colocava o fim à sociedade conjugal, ou seja, as pessoas não precisavam mais ter os deveres do casamento, cessava o regime de bens, mas se elas decidissem voltar, elas não precisavam casar de novo, porque aquele vínculo conjugal, ele não estava desfeito, tá? Agora, em 2010, entrou a emenda, a nossa Constituição foi emendada pela emenda 66 e não precisa mais se separar para se divorciar, para depois se divorciar. Hoje em dia a gente pode se divorciar diretamente e com isso romper, dissolver o vínculo conjugal e casar novamente. Existiam dois tipos de separação e era importante esse lapso temporal que tinha na lei, tá? Então tinha a separação de fato, ou seja, a pessoa deixou de viver juntas por 2 anos, ou a separação judicial por 1 ano. Só depois desse tempo de separação, até 2010, que as pessoas podiam se divorciar. Hoje em dia não, hoje em dia você casa num dia, você pode se divorciar em outro, né? Muitos juristas dizem que esse instituto da separação, que acabava com tudo menos com o vínculo, já não existe mais, já é ultrapassado. Então tem uma discussão sobre isso, tá bom? Mas o que a gente sabe hoje em dia é que conforme as relações foram mudando, que as pessoas foram tendo mais liberdade para escolher, para ficarem juntas pelo afeto, o divórcio passou a ser a maneira de eleição de romper com o casamento. Doutora, feito o divórcio, como é que é feito o cálculo da pensão alimentícia e se o cônjuge também tem direito, o cônjuge desempregado que não possui profissão? Como é que ficou isso depois da mudança da lei? Então, o que acontece é a pensão alimentícia do ex-cônjuge. A pensão alimentícia do ex-cônjuge é chamada de alimentos transitórios. Então, é uma pensão para que aquele cônjuge que não está no mercado de trabalho, por exemplo, a mulher que deixou a profissão, deixe de trabalhar por causa dos filhos, por causa da casa, ou por causa do casamento mesmo, ela se reinsira no mercado de trabalho. A jurisprudência do STJ fala que quando essa mulher tem uma idade
para se reinserir no mercado de trabalho, tem condições, não tem nenhuma doença totalmente incapacitante, geralmente por 2 anos ela vai receber essa pensão. Tá? Não é uma regra, tá? Vai depender muito do caso concreto. Quando a gente fala na televisão, muitas pessoas tomam como regra, mas não, eu tô falando geralmente. Agora, a pensão dos filhos. A pensão dos filhos, né? Ela vai ser calculada como? Vamos verificar a necessidade dos filhos, então, quanto essas crianças, esses filhos precisam. Necessidades vai entrar a escola, todas as necessidades individuais, escola, plano de saúde, fonoaudióloga, psicólogas, atividades extracurriculares, material escolar, tudo isso vai ser calculado. Também vão ser calculadas as despesas desse lar. Então, luz, IPTU, condomínio, telefone, funcionários. E essa despesa do lar vai ser dividida pelo número de habitantes. Com isso, a gente soma as despesas individuais dos filhos com a despesa do lar referente a eles e a gente chega a um valor da necessidade, ou seja, da despesa dos filhos. E ambos os pais devem contribuir. Claro que aquele que mora com a criança, ele vai ter um gasto maior. Mas vai contribuir como? 50% cada um? Vai depender do caso concreto. Se os dois tiverem as mesmas condições financeiras, sim. Mas geralmente um tem uma condição melhor que o outro. Então, de acordo com a possibilidade dos pais. Então, quanto eles ganham, tá? Doutora Ana Paula, a gente está falando ali de um divórcio de um casal que já tem filhos. Mas, às vezes, um casal acaba se separando quando ocorre ali uma gravidez. Falando desse tipo de caso específico, essa moça que está grávida, ela tem direito já a uma pensão por estar grávida ou ainda não? Ela tem direito, sim. É o que a gente chama de alimentos gravídicos. Então, ele vai ser calculado com base na sobrevivência dela, despesa com médico, com exames, despesas do parto, despesas com medicamentos, e depois automaticamente essa pensão vai ser revertida para o filho. Aí ela pode ver se aquele valor está sendo o suficiente para o filho ou não. Doutora, fixada... Ela tem direito, sim. Sim. Fixada a pensão alimentícia para a criança, para o menor, até quando vem a obrigação alimentar do pai para com o filho? Com a maioridade ou com a cessação numa universidade? Com a maioridade, se ele não estiver fazendo faculdade. Agora, se ele estiver na graduação, é até ele terminar a graduação, tá? A gente vê muitos então, casos... Não é até os 18 anos, vai depender do caso. Se estiver estudando, até terminar a faculdade. Se não estiver estudando, é 18 anos. Mas isso a gente tem que lembrar que essa exoneração, que é o deixar de pagar a pensão alimentícia, não é automático, tá? A pessoa precisa, o pai, o genitor que está pagando a pensão alimentícia, ele precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Muitos deixam de pagar e depois tem sua prisão decretada porque achavam que 18 anos automaticamente posso deixar de pagar, ou terminou a faculdade automaticamente posso deixar de pagar. Então não é assim, tá? Precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Doutora, tem 2 perguntinhas básicas para o telespectador que não entende muito. Tem casos que a gente vê de pessoas que ganham pensão, faz faculdade e repete na faculdade. O pai, ele consegue na justiça terminar a pensão com isso? E também uma outra perguntinha, a pessoa que recebe a pensão faz a faculdade e depois entra ainda continuando querendo para fazer, justificando uma pós-graduação. Isso também ele tem direito ou não? Não, a obrigação ela cessa na graduação, tá? E esse caso de repetir na faculdade ou não é muito controvertido. Vai depender muito do caso concreto, que comprovar que isso foi só para parar de pagar a pensão alimentícia. Então seria muito leviano eu dar uma avaliação completa aqui, sem a gente ter um caso concreto e ver exatamente o que aconteceu. Doutora Ana,
Às vezes a gente vê até na mídia, né, principalmente aí no mundo dos famosos, né, aquele artista que em determinado momento da carreira ele teve muito exposto na mídia, né, ele estava ali no ápice da carreira dele, ganhando muito dinheiro e que hoje talvez ele não esteja num momento tão bom assim. E aí eu pego esse exemplo do artista para poder falar da população de uma forma geral. Em que momento eu posso, sendo um genitor, pedir a revisão da pensão? Se por acaso eu perdi o meu trabalho, ou se por acaso eu ganho hoje bem menos do que eu ganhava 10 anos atrás, como que eu consigo ter essa revisão da pensão para que não seja pedido a mim que pague um valor que eu não tenho condições de pagar? A revisional de pensão alimentícia, que é o nome da ação que a gente dá, ela pode ser tanto para diminuir a pensão alimentícia, como para aumentar a pensão alimentícia. E ela vai acontecer como? A gente calcula a pensão alimentícia com base na necessidade do filho e na possibilidade do genitor. Sempre que mudar a necessidade ou a possibilidade, pode ensejar uma revisional de pensão alimentícia. Ou seja, se a possibilidade daquele genitor que ganhava X e passou a ganhar Y, que é menos do que X, ou seja, diminuiu, ele pode pedir a revisão da pensão alimentícia. Claro que sempre comprovando, né, e vai ser aberto um prazo para a parte contrária contestar isso, que a sua possibilidade foi diminuída. Mas o filho também, por exemplo, muitas pessoas quando entram numa faculdade, passam a gastar mais, o filho também, quando ele tem as suas despesas aumentadas, a sua necessidade aumentada, ele pode ingressar com uma revisional também e pedir um aumento da pensão alimentícia. Assim como aquele filho que vê que o pai já não está mais ganhando X, está ganhando W, que é muito mais do que X. Então, quando o filho observa que o pai também está ganhando muito mais, que a sua condição também aumentou, também pode pedir uma revisional de pensão alimentícia. Então, são muitos casos. Sempre que mudar a necessidade, que vai aumentar ou diminuir, ou a possibilidade que vai aumentar ou diminuir, pode haver essa necessidade de revisionar a pensão alimentícia. Doutora, a gente escuta muito falar, né? Se ele não pagar a pensão, ele vai para a prisão. Quando que isso ocorre realmente na hora dos fatos? A gente tem duas maneiras de executar o devedor de pensão alimentícia. Uma é pelo rito da prisão e a outra é pelo rito da penhora de bens. A prisão, ela serve para quê? Para coagir fazer com que aquele pai pague a pensão. Então, é para um estado de urgência que a gente fala. Ela pode ser pedida em relação aos 3 últimos atrasos de pensão alimentícia. Então, deixou de pagar 3 meses, essas 3 parcelas eu posso executar pelo rito da prisão. Ou seja, pague, ou senão fique preso até pagar. Essa prisão pode ser até 90 dias, tá? E preciso esperar 3 meses para pedir a prisão? Não, a partir do primeiro mês de atraso, eu já posso pedir a prisão do devedor de pensão alimentícia. E em relação às prestações que ficaram lá para trás, que são mais antigas do que essas 3 últimas, eu posso fazer o rito da penhora de bens, pedir para penhorar bens, tá? Se o devedor de pensão alimentícia não pagar. Eu preciso deixar claro uma coisa, que isso daí é uma eleição do filho, né? Da mãe representando o filho ou do pai representando o filho, escolher a prisão ou não. Se você quiser, porque é pai do seu filho, não pedir o rito de prisão e ir direto para a execução por penhora de bens, pode fazer isso também, tá? Não necessariamente você precisa pedir a prisão do devedor de pensão alimentícia. Doutora Ana Paula, eu tenho uma curiosidade. Quando um casal, eles resolvem finalmente assumir, né, um casamento, né, namoravam e resolvem assumir um casamento, e cada um deles tem os seus bens. Cada um deles tem o seu carro, tem o seu apartamento, tem de repente um imóvel alugado. Como é que fica essa possível divisão de bens?
depois de alguns anos casados e que por problemas do casal eles resolvam se separar, se antes cada um já tinha alguns dos seus bens e podem até ter acumulado outros bens durante o tempo que estiveram casados. Como é que é feita essa divisão quando se chega ao momento do divórcio? Vai depender qual é o regime de bens que esse casal está casado, tá? A gente tem o regime da comunhão universal de bens, que era o regime de antigamente, onde comunicava tudo, tanto os bens anteriores ao casamento quanto os posteriores. Então, nesse caso, é metade para cada um. A gente tem o regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal. O que é o regime legal? Quando você não elege um regime diferente para se casar, fica valendo a comunhão parcial de bens. Quem vive em união estável informal, que não tem uma escritura de união estável, tá? Não formalizou isso, está vivendo pelo regime da comunhão parcial de bens. É importante ressaltar isso. O que é isso? Não se comunicam os bens anteriores ao relacionamento. Então, se a pessoa se divorcia, ela tem os bens particulares, que são anteriores ao casamento, e tem os bens comuns. Então, os bens que foram adquiridos na constância do casamento, esses sim vão ser divididos. Tem exceções, que é a doação e a herança. A doação e a herança são bens particulares. Elas não entram nessa divisão dos bens, mesmo que aconteçam após o casamento, tá? Aí a gente tem o regime da separação total de bens, que pode ser convencional, ou seja, as pessoas escolhem, olha, o que é meu, o que é teu. Então, tudo que elas adquirem antes do casamento ou depois do casamento é cada um com as suas coisas, tá? E tem a separação total obrigatória, que é o maior de 70 anos, por exemplo, quem não fez partilha de bens em relacionamentos anteriores, esses são obrigados a casar com a separação total de bens. A gente tem um outro regime que é muito pouco usado, que é aí cada um tem seu patrimônio, tá? Nesses casos. Doutora... A gente tem um outro regime que é a separação total dos aquestos, que não é muito utilizado. Uma coisa importante é que as pessoas acham que quando se divorcia na separação total de bens, cada um fica com as suas coisas. Mas quando morre na herança, não vai ter direito à metade dos bens. Mas aquele que está casado na separação total de bens vai ter direito à herança, junto com os filhos, tá? Doutora Ana Paula Gimenez, advogada, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Eu agradeço. Obrigada, Fábio. Obrigada, Lívia. Boa tarde, bom trabalho. Bom trabalho. Cresceu o número de separações, Fábio. Mais de 50%, se eu não me engano, foi o número de separações aí na pandemia, né? Exatamente. No momento que você fica em casa, ali preso, convivendo com a pessoa 24 horas, né? Tem que haver muito amor para, de repente, sim, um não perder a paciência com o outro, né, Lívia? Acho que foi um teste aí de conhecimento, porque acho que essa vida louca que se vive quem é casado, muitas vezes sai de casa, mulher está dormindo, volta para casa, a mulher já está dormindo, né? Isso foi um estágio bem bacana aí, que quem realmente se ama sobreviveu, né, Fábio? Exatamente.